Olá, boa noite. Nós somos do Grupo Mangaba. Nós iremos apresentar aqui as duas constituições do Brasil: a Constituição da Mandioca, de 1823, e a Constituição de 1824. Com relação à Constituição da Mandioca, após a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, houve a necessidade de criar-se uma nova Constituição para o Brasil. Apesar do Brasil ser um país monárquico, o Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar essa nova Constituição. Essa Assembleia era composta por 100 deputados que eram escolhidos nessas 14 províncias, que eram eleitos nas províncias, né? Esses deputados eram representavam o povo, eram proprietários rurais, bacharéis em direitos, médicos e funcionários públicos, né? Na época não havia participação das camadas populares, muito menos de índios e escravos, né? Na elaboração desse anteprojeto da Constituição, foi designada uma comissão de 6 deputados, sob a liderança de Antônio Carlos Andrade Silva, irmão de José Bonifácio Andrade, que foi o patrão do Brasil. Esse projeto da nova Constituição da Mandioca foi influenciado pelas ideias liberais da Europa e pelo iluminismo, né? Mas qual que era o principal objetivo dessa Constituição da Mandioca? Primeiro, limitar os poderes do imperador. Segundo, concentrar o poder político nas mãos da aristocracia rural. Terceiro, indissolubilidade do legislativo. Então, eles estavam retirando poderes do imperador e deixando nas mãos do legislativo. Como é que funcionava essa forma de retirar esses poderes? Através do voto indireto e censitário. O que seria esse voto indireto e censitário? Para você ser candidato ou votar, era necessário que você tivesse um mínimo de alqueires de farinha de mandioca. Para vocês terem uma ideia, para se candidatar a deputado estadual, eram necessários 500 alqueires de mandioca. E para você votar nesse deputado, você deveria ter no mínimo 250 alqueires de mandioca. Como vocês percebem aqui no mapa mental, os eleitores de primeiro grau, que eram da paróquia, tinham que provar uma renda mínima de 150 alqueires de farinha de mandioca para eleger os eleitores de segundo grau, que tinham que provar uma renda de 250 alqueires, e assim sucessivamente, como vocês veem no mapa, né? Dom Pedro I não gostou nada disso, ele percebeu que ele estaria perdendo os poderes, insatisfeito com essa manobra política lá nessa Assembleia Constituinte, ele simplesmente mandou dissolver essa Assembleia Constituinte. Como ele fez isso? Ele enviou tropas militares e a cavalaria e mandou dissolver esse parlamento que estava acontecendo na noite da agonia, porque nessa noite muitos deputados foram presos e alguns foram até expulsos do país. Mas Dom Pedro foi mais inteligente, ele deu uma atacada de mestre. O que ele fez? Ele simplesmente convocou um conselho de Estado e ele escolheu 10 cidadãos de sua inteira confiança para redigir a nova Constituição do Brasil. Nesse dia ficou conhecendo a Noite da Agonia, justamente porque ele simplesmente, através de um golpe, ele dissolveu a ideia da Constituição da Mandioca, que leva o nome Constituição da Mandioca justamente porque quem poderia votar e ser votado eram simplesmente os grandes latifundiários que tinham alqueires de farinha de mandioca e, por sua vez, quem trabalhava nessas fazendas eram os escravos. Nesse dia foi dissolvido essa Assembleia, neste dia dessa reunião, e simplesmente ele começou a redigir uma nova Constituição Federal com esses 10 cidadãos de inteira confiança seu, que foi a Constituição do Brasil, que foi otorgada em 25 de março de 1824. Essa nova Constituição centraliza o poder nas mãos dele, tanto é que ele criou o quarto poder, que é o poder moderador, e o padroado. Para falar sobre essa nova Constituição, eu passo a palavra para o Renan Rotondano. Bom, nesse próprio decreto que o Dom Pedro extinguiu a Assembleia Constituinte, ele deixou claro que ele iria elaborar uma nova Constituição. Então, ele criou um Conselho de Estado em 13 de novembro de 1823, e esse conselho trabalhou diariamente, e em menos de um mês, eles apresentou toda a elaboração dessa norma, dessa Constituição. Dessa forma, eles iriam elaborar uma Assembleia Constituinte para promulgar a Constituição. Porém, Dom Pedro, no dia 11 de março de 1824, ele decidiu outorgar a primeira Constituição brasileira. Então, essa Constituição ela é considerada
para a época, fortemente liberal, porque ela previa uma série de direitos civis e políticos, né? Não como, ela não tinha a intenção de alterar a realidade social como nos dias atuais. A única exceção foi quanto à educação, porque ela previa a instrução primária e gratuita. Apesar disso, eles não criaram nenhuma universidade, eles previam a criação de colégios e universidades, mas para o período nenhuma universidade foi criada. Dentre os direitos e garantias, nós temos aí princípio de legalidade, princípio de liberdade e propriedade, liberdade de manifestação, de crença, liberdade de locomoção. Mas, apesar de prever a liberdade de locomoção, eles não aboliram a escravidão nessa Constituição. Essa Constituição, ela, quanto aos poderes, ela previa 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador, ele era para fiscalizar os demais poderes, e ele era exercido pelo próprio imperador. E lá tem um artigo da Constituição, o artigo 99, dizia que o imperador era inviolável. No legislativo, foram criadas as câmaras de deputados e as câmaras de senadores. Os deputados eram eleitos por 4 anos e os senadores eram um cargo vitalício, mas era eleita uma lista tríplice, e essa lista tríplice ia para as mãos do imperador, e era o imperador que escolhia quem era o senador que seria eleito. O voto, ele era indireto e censitário. Votavam os brasileiros com mais de 21 anos e os estrangeiros naturalizados. E nessa Constituição também previa renda mínima para participar. Nas assembleias paroquiais, para participar, tinha que ter uma renda líquida anual de R$100 mil por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Para ser eleito pelas assembleias paroquiais, tinha que comprovar uma renda de R$200 mil. Para ser eleito deputado, R$400 mil. E acho que é isso. Esqueci alguma coisa, pessoal? Alguém quer complementar alguma coisa nessa parte? Então vamos seguir, né? Acho que sim. Bom, quanto à forma de Estado e a forma de governo, o Brasil naquela época ainda era chamado como Império do Brasil. Então, ele era um Estado unitário, não era um Estado democrático de direito. Então, seu território era dividido por províncias, e essas províncias elas não eram dotadas de autonomia. Então, existia um conselho dessas províncias que eles eram eleitos e faziam projetos e levavam à Assembleia Geral e ao próprio imperador. O governo era monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Isso porque era regido pelo rei, porém a Constituição veio para limitar esse poder dele. Então, quanto à religião, o Brasil foi um país que declarou uma religião, que foi um Estado confessional, na verdade, declarou a religião católica apostólica romana. Isso não quer dizer que não poderia ser praticada e adotada as outras religiões no país. Poderia, desde que reservada, e se coletivos dentro de casa. Não poderia ser adotado nenhum templo externo de outras religiões. Dessa forma, só poderia ter templos das igrejas católicas. Quanto à reforma constitucional, a Constituição ficaria imutável por 4 anos. Após o término desses 4 anos, ela passaria a ser semi-rígida ou semi-flexível. O que seria isso? Existem normas que são rígidas, que precisam de um procedimento mais rígido para ser alterada, e outras nem tanto. Então, elas poderiam ser alteradas por proposição e escrito, tendo origem na Câmara dos Deputados, e devem ser apoiadas com pelo menos a terça parte dessa Câmara. Em 1831, o Dom Pedro I ele resolveu abdicar do seu trono em favor de seu filho. Então, com isso,
Dom Pedro ainda não tinha a idade para assumir seu trono, o que gerou uma descentralização do poder dessas assembleias. Então, com essa abdicação dele, Dom Pedro foi para a Europa para guerrear com seu irmão e fazer sua filha rainha de Portugal, que foi então que entra o ato adicional de 1834. Então, esse ato veio com a ideia de eliminar a vitalicidade do Senado e realizar essa maior descentralização política. Porém, esse ato veio para criar uma regência una, substituindo a regência trina. Essa regência una era eleita por votos, que foi um padre liberal que venceu a primeira eleição. Além disso, a criação de assembleias legislativas que iam dispor sobre a organização civil, judiciária e religiosa local. Quanto ao controle de constitucionalidade, quero finalizar falando que não houve qualquer modalidade de controle de constitucionalização, seja político ou jurídico, nessa nossa Constituição de 1824. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a apresentação do Grupo Mangaba sobre a Constituição da Mandioca e a Constituição de 1824. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. 13 de abril de 2021, Grupo Cajuí. Nós estaremos fazendo a apresentação sobre o trabalho do professor Fabiano Cerejo, né? E nós estaremos falando sobre a Constituição de 1891. O Grupo Cajuí, formado aí pelo Wilson Castro, o Enoque Tavares, o Kainan, o Gabriel e o Luiz Júnior e o Manuel do Espírito Santo. Vai lá, Nayara, passa aí a próxima. Aí nós vamos estar... temos aqui o nosso mapa mental, né? A Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição do Brasil aí, no quesito republicano, né? Na forma de república. Né? Nós vamos estar falando aí sobre a separação do Estado da Igreja, que o Estado passou a ser laico. Nós vamos falar também sobre a instituição do voto universal, né? Sobre a liberdade de culto, né? Já visto que passou a ser laico. Então, todas as denominações passaram a ter aí o seu culto protegido, a sua liberdade de culto. A garantia de ensino primário, né? A proibição do uso de brasões e títulos nobiliárquicos, ou seja, o pessoal que gostava de estar comprando aí título de nobreza, de marqueses, duquesa, enfim, acabou essa história com a nova Constituição de 1891. A criação do poder legislativo bicameral, ou seja, Senado e a Câmara Constituinte, né? O surgimento do poder legislativo provincial e a criação dos 3 poderes. Esse é o nosso mapa mental, onde nós vamos estar trabalhando agora em cima de cada um deles. Como eu falei, né, a Constituição de 1891, obrigado, a separação aí do Estado e Igreja. Se nós fizermos uma observação na nossa Constituição, nós temos a palavra Deus lá no preâmbulo, né, no preâmbulo da Constituição, onde cita a palavra Deus. Na Constituição de 1891, isso não existe, não tem a palavra Deus. Quando ela é promulgada, né, Rui Barbosa, que foi um dos responsáveis pela redação, juntamente com o Prudente de Moraes, quando eles declaram sobre a Constituição de 1891, ele diz que nós, o Constituinte, legítimos representantes da nação, né, declaramos, ou seja, ele não usa mais a palavra Deus, como foi feita na nossa última Constituição de 1988, quando Ulisses Guimarães disse que sobre a autoridade de Deus, enfim. Então, acabou, não tem a história do laticismo ali. Até porque a Igreja Católica, nós sabemos que ela fazia parte ali era a religião, né, oficial, deixou de ser, ela deixou, digamos, de levar vantagem, né? Nós temos outra palavra, mas deixou de levar vantagem mediante ao governo. Então, houve uma separação, igreja, governo, né?
A instituição do voto universal. Quem era alfabetizado, maior de 21 anos e alfabetizado, passou a votar. Mas isso valia apenas para quem? Somente para as mulheres. Mendigos, menores, analfabetos, de forma alguma poderiam votar, né? Tanto é que o número de eleitores diminuiu muito. Por quê? Porque apenas indivíduos acima de 21 anos que fosse alfabetizado que tinha capacidade para o voto. A liberdade de culto, como houve a separação lá do Estado laico, né? Houve a liberdade de culto, ou seja, as demais religiões existentes do país passaram a ter o seu culto protegido, né? Hoje está tendo um probleminha aí, mas a Constituição de 1891 passou a ter o seu culto protegido, né? A garantia de ensino primário, né, gratuito, né, onde o governo passou a ofertar o estudo primário, né? Outra questão na liberdade de culto, né, que as entidades existentes, como eu já falei, elas passaram a ter a liberdade de expressão religiosa, não somente no seu templo, mas também em área pública, né? O que ainda acontece raramente, mas acontece nos dias de hoje. Aí passou a ter a proibição do uso dos brasões, né? Eu queria ser um conde, eu ia lá e comprava o título. Eu queria fazer parte da nobreza, eu comprava um título. Eu queria ser um coronel, eu comprava um título. Isso acabou. A Constituição, de 1891, ela acabou. Tá? A criação do poder legislativo bicameral, ou seja, passou a ter os senados, né, com 9 anos, passaram a ter o seu mandato aí de 9 anos, né, e também foi instituído a Câmara Constituinte, ou seja, os deputados federais. O surgimento do poder legislativo provincial, né, tanto é que nós éramos província e começa a surgir a palavra Estado, né, passamos a ser dividido, a ser chamado de Estado, né, província da Bahia, província de Pernambuco, passou a Estado da Bahia, Estado de Pernambuco, Estado do Pará, né, onde houve o Grã-Pará, enfim. A criação dos 3 poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tranquilo? Vai lá, Nayara, o Wilson, né, vai estar com a palavra. Certo. A partir dessa abordagem que o Enoque fez da Constituição, nós iremos destacar agora o contexto histórico, as principais características, os direitos fundamentais que foram garantidos nessa Constituição e como ficou a nova organização do Estado. Em primeiro lugar, essa Constituição, ela está dentro da transição de duas formas de governo, a monarquia e a república. Na passagem da monarquia e até a proclamação da república em 1889, os militares que instituíram o governo provisório, eles sentiram a necessidade de criar uma constituição que garantisse ali, que expressasse os princípios da república em contraposição à monarquia. O que contribuiu para essa passagem de forma de governo foi a Guerra do Paraguai, que trouxe diversos custos para o Brasil, a questão sucessória, quem iria suceder o Dom Pedro II, e principalmente a abolição da escravidão. Ou seja, com a abolição da escravidão, houve uma insatisfação da elite agrícola, uma vez que a principal mão de obra dessa elite agrícola eram os escravos. Então, com essa abolição, houve uma insatisfação da elite contra a monarquia, pressionando assim e insurgindo assim um movimento contra aquele regime para instituir a república. Houve, então, a proclamação em 15 de novembro de 1889. Importante destacar que esta Constituição ela foi muito inspirada nas ideias norte-americanas, uma vez que, como nós podemos ver na forma de Estado, o Brasil passou a ser uma federação, assim como os Estados Unidos eram. O nome do Brasil passou a ser Estados Unidos do Brasil. Então, nós podemos perceber que a Constituição de 1891 tinha, assim, fundamento, tinha uma inspiração bem clara da Constituição norte-americana. Quanto às características, ela foi marcadamente liberal,
Isto porque o Brasil passava por um grande período de conservadorismo, uma vez que a monarquia já era um regime naquela época bem ultrapassado. Então, houve por bem a necessidade de mudança de regime de governo. E, como eu já havia falado, houve uma forte influência da Constituição norte-americana. Esta Constituição, ela inaugurou também a tripartição de poderes. Importante lembrar que na monarquia, Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham um poder especial, era o poder moderador. Esse poder dava muita liberdade para que eles pudessem agir de acordo com as vontades dele. No entanto, com a Constituição de 91, houve assim a tripartição dos poderes. Foram criados, como disse o Enoque, 2 câmaras. Foi criado também o Supremo Tribunal Federal, e assim o novo regime que foi adotado foi o presidencialismo. Então houve assim a tripartição bem clara de poderes: o executivo, o judiciário e o legislativo, e a extinção do poder que tinha os 2 anteriores imperadores do Brasil. Importante destacar também que Rui Barbosa, ele foi um grande responsável pela revisão e reforma do projeto. Rui Barbosa, que fazia parte, ele era ministro da Fazenda, tinha grande conhecimento em diferentes áreas, era filósofo, jurista, político, economista, educador. Com essa ampla bagagem cultural, ele foi, dentro do Congresso, um dos grandes responsáveis pela revisão e reforma do projeto que iria ser votado no Congresso e promulgada a Constituição de 91. Nesta Constituição, alguns direitos fundamentais foram garantidos, ao contrário da Constituição anterior da monarquia, a de 1824, que não tinha ali expressamente direitos fundamentais, nem direitos individuais, nem sociais. Esta, no entanto, garantiu a liberdade de locomoção, garantiu o direito à igualdade, legalidade e inviolabilidade domiciliar. Assim, mesmo que tenhamos alguns direitos individuais expressos, é importante lembrar que ela não previa direitos sociais, como direito à educação, direito à saúde e alguns outros direitos que nós temos hoje na nossa Constituição, prevista lá no artigo 5º. Eram considerados eleitores os maiores de 21 anos, no entanto, havia exceções: as mulheres, mendigos, analfabetos, não teriam direito de voto. E assim, um dos fatores mais revolucionários dessa revolução foi o habeas corpus, que, além de garantir a liberdade de locomoção, estava amparado em outros direitos também garantidos, né? E essa ideia de habeas corpus, é bom lembrar que foi instituída por Rui Barbosa. A partir dessa Constituição, o Estado toma uma nova forma, adota a federação, os estados passam a ter mais autonomia. Antes, o Estado era dividido em províncias que estavam muito submissas ao governo federal, né? À monarquia. E com essa nova Constituição, os estados passam a ter mais liberdade, mais autonomia ante o governo federal. E assim, além dessa adoção do regime, há também a adoção da nova forma de governo, que é a República. Outra questão que já foi destacada também, que o Estado passou a ser laico. Logo, o Brasil não tinha uma religião oficial. A religião que o Brasil tinha na monarquia era católica, e com esta Constituição, o Brasil se tornou um Estado laico. E a separação dos 3 poderes, como também uma inovação fundamental nesta Constituição. Aqui nós podemos ver uma foto da Assembleia Constituinte, a Assembleia responsável pela votação da Constituição em 1891, cujo maior representante deste Congresso foi Rui Barbosa, ministro da Fazenda. O preâmbulo que dizia: nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, nós podemos ver que essa Constituição teve participação popular, não foi a Constituição outorgada, e sim promulgada,
e o Brasil passava a se chamar República dos Estados Unidos do Brasil, por claramente é evidente a influência que teve os Estados Unidos nesta Constituição. Alguém quiser falar alguma coisa para complementar apenas, fazer alguma observação? Nayara, Luiz, Gabriel, alguma colocação importante? Ou podemos encerrar? Podem encerrar. Posso encerrar? Pois é, então, Constituição de 1891, né? Essa é a nossa atividade, a qual nós apresentamos agora, né? Grupo Cajuí. Ok? Boa tarde, professor. Boa tarde aos acadêmicos que estão assistindo esse vídeo. Bom, o nosso grupo é o Grupo Pitanga. A gente vai falar sobre a Constituição de 1934 e a Constituição de 1937. Bom, antes de falar da Constituição de 1934, é interessante dizer que todo o processo da Constituição ela passou no primeiro governo de Getúlio Vargas, que vem depois da Revolução de 1930 e depois da República Velha, que foi a nossa primeira república. Naquela época, havia uma pressão muito grande da Revolução Constitucionalista, que era uma revolução que queria uma nova Constituição, pois quando Getúlio Vargas assumiu o seu primeiro governo, ele lançou um decreto que extinguiu os poderes, poderes legislativo, judiciário, e aí estava havendo uma pressão muito grande. Porém, essa revolução não teve sucesso. Getúlio Vargas, em 1933, ele convocou, ele ganhou, na verdade, a luta dessa revolução, né? O governo federal, ele teve uma grande, como eu posso dizer, ele teve uma grande vitória sobre essa revolução. A revolução não teve sucesso. E em 1933, o governo federal, ele convocou uma Assembleia Constituinte para discutir sobre a Constituição. Depois que as emendas foram aprovadas nessa Assembleia Constituinte, a Constituição ela foi promulgada, que significa que ela é uma Constituição democrática, que foi feita pelos representantes do povo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características. Pode passar aí, Alexandre. Aí. As características da Constituição de 1934, elas são bem variadas, né? Na parte da religião, a Constituição ainda mantém o Estado laico, mantém a liberdade de crença, a liberdade religiosa. No âmbito de direitos e garantias fundamentais, a gente pode dividir em 3 partes, que é do trabalho, direitos do trabalho, direitos políticos e educação. A educação, ela veio como um direito a todos, né? Também abriu a possibilidade de instituições privadas de ensino. Na parte do trabalho, houve o salário mínimo, as férias remuneradas também, e um dos principais, como eu posso dizer, um dos principais pontos do trabalho era o veto ao trabalho infantil. Na parte política, a gente entra com o direito a voto, né? O voto feminino, o voto secreto, o direito ao voto, né? Que antes tinha, maioridade, e a maioridade, por exemplo, a partir dos 18 anos, a pessoa era obrigada a votar, certo? O Estado, ele era uma república, a Constituição previa o Estado como uma república e previa os poderes como uma tripartição, ou seja, havia o executivo, o legislativo e o judiciário. Era uma Constituição rígida, que teve influência da Constituição alemã e da espanhola, ambas, se eu não me engano, de 1931, ou acho que a espanhola ela é de 1919. Não, a espanhola é de 31 e a alemã de 19. O governo, a forma de governo ainda era o federalismo, né, dividido dos estados, e o sistema de governo era presidencialista, ou seja, o presidente, além de representar o país, ele também governa. Os remédios constitucionais que vieram com essa Constituição é o habeas corpus, a ação popular e o mandato de segurança. E aqui fecha as características da Constituição de 39, e agora eu passo para o colega Fernando para falar da Constituição de 1937. Obrigado, Pedro. Dando continuidade ao nosso tema, a Constituição de 34 e de 1937,
a gente volta a fazer uma contextualização histórica sobre a Constituição de 1937. E, para começar, é importante ressaltar que o direito constitucional vivia uma crise pelo mundo. Na Alemanha, Hitler chega ao poder e, com a chegada de Hitler ao poder, cai a Constituição de Weimar, que estava em vigor desde 1919. Ainda na Alemanha, em 1933, o parlamento é incendiado. E esse fato é considerado pelos nazistas como um ataque comunista. Esses acontecimentos desencadearam uma série de atos e fatos arbitrários, como, por exemplo, a extinção de partidos políticos, suspensão dos direitos fundamentais, prisão de pessoas, repressão aos órgãos de imprensa que contestavam tudo isso, né? E edição de leis pelo governo imperial, ainda que essas leis fossem manifestamente inconstitucionais. Na Itália, Benito Mussolini inicia o período da ditadura fascista, e aí vem tudo aquilo que a gente já conhece da história propriamente. Partido único, perseguição política, nacionalismo extremista. No Brasil, Getúlio Vargas, vendo o seu mandato presidencial chegar ao fim, em 1938, e cobiçando permanecer no poder, cria o fato motivador, também inspirado no incêndio do parlamento alemão, ele cria o fato motivador para justificar sua permanência no poder, que vem a justificar depois, o Plano Cohen, né? Depois, a história mostrou que essa foi uma das grandes fake news contadas na história brasileira, que veio a ser o Plano Cohen. Em 30 de setembro de 1937, o então ministro-chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, general Góes Monteiro, numa entrevista a um programa de rádio, né, A Hora do Brasil, propagou notícia falsa de que havia um movimento arquitetado pelo Partido Comunista Brasileiro e organizações comunistas internacionais para tentar implantar em território nacional o regime comunista, o regime político por eles defendidos. Isso tudo culminou com a instauração da ditadura do Estado Novo, por Getúlio Vargas. Houve uma decretação de estado de guerra, imposição de recesso ao poder legislativo e a outorga, imposição de uma nova Constituição, a de 37, que ficou pronta em mais ou menos 50 dias. Essa Constituição, falando agora propriamente dela, ela foi inspirada na Constituição polonesa de 1935, e o preâmbulo já dava uma ideia bastante forte do sentimento político vivido naquela época. Fazendo aqui uma leitura rápida do segundo parágrafo do preâmbulo, nós temos: atendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindo os remédios de caráter radical e permanente. O que é importante a gente saber ainda dentro dessa contextualização histórica? Esses períodos de ditaduras são caracterizados pela existência de norma constitucional. No entanto, essa norma só tem aplicabilidade prática no momento em que atende aos anseios de quem está no poder. Um exemplo disso, da Constituição de 1937, é o artigo 187, o último artigo dessa Constituição, que afirmava que a Constituição Federal entraria em vigor imediatamente e, em momento posterior, seria submetida a plebiscito nacional, o que, de fato, nunca aconteceu. Dentro da Constituição de 37, direitos e garantias fundamentais. Saem de cena, mandato de segurança e ação popular. Previsão de pena de morte para crimes além dos crimes militares. O exemplo disso é a linha E do parágrafo 13º do artigo 122. Tentar subverter por meios violentos a ordem política e social. Isso poderia ser objeto de pena de morte. Houve também a possibilidade da existência de tribunal de exceção, previsto no artigo 173, previsão de voto feminino, direto, secreto, universal aos maiores de 18 anos. No entanto, essa era uma norma sem eficácia, já que não houve eleição nesse período. Previsão dos direitos sociais, estava lá no artigo 135, o capítulo que tratava da ordem econômica. E nós destacamos nos direitos sociais o salário mínimo, as férias remuneradas, proibição do trabalho infantil, proibição do direito de greve. Proibição do direito de greve não é propriamente um direito, mas é uma previsão que estava lá. Forma de Estado e forma de governo nessa Constituição.
o nome do país volta a ser Estados Unidos do Brasil, a forma de governo republicana, o sistema é presidencialista, presidencialismo de caráter ditatorial, obviamente, e a forma de Estado é federativa, federal. Doutrinariamente, é chamado de federalismo nominal, que é uma concentração absoluta de poder no chefe da União, no chefe do Poder Executivo. Religião oficial. O Estado é laico, a previsão disso. Há, na Constituição, liberdade de culto, revogação de algumas conquistas da Igreja Católica, como, por exemplo, o reconhecimento do casamento religioso, permissão de cemitérios privados e, talvez a mais marcante delas, a supressão da palavra Deus no preâmbulo da Constituição. Separação dos poderes. Aqui nós temos um capítulo interessante. A Constituição previa divisão tripartite dos poderes, né? Esse modelo que a gente conhece, executivo, legislativo e judiciário. O executivo e o legislativo tinham dentro da Constituição de 37 um capítulo próprio para cada um deles, o que não tinha no caso do executivo, né? A existência desses poderes era apenas nominal na Constituição, na prática não existia. Assim, voltando lá na divisão, o termo poder executivo, para a gente ter uma ideia, né, de como que a coisa funcionava dentro do período ditatorial. A gente tem lá o poder executivo e o poder legislativo, cada um com um capítulo próprio dentro da Constituição. O termo poder executivo ele não tem um capítulo próprio. Na verdade, ele é citado só 4 vezes em toda a Constituição, se nós fizermos uma pesquisa rápida. Já o termo presidente, para dar uma ideia da dimensão do período ditatorial, ele aparece 135 vezes nessa Constituição. Impeachment, crime de responsabilidade. Letra morta, mas também existia. Estava lá nos artigos 85 e 86. Reforma constitucional. A Constituição ela podia ser emendada por iniciativa do presidente ou da Câmara. A Câmara não existia, apesar da previsão lá. Então, nesse período, houve a edição de 21 emendas, que eram chamadas leis constitucionais, e foram criadas, todas elas, para atender alguma necessidade, alguma conveniência do governo ditatorial. Controle de constitucionalidade. Estava previsto no artigo 36. Na prática, o controle era o próprio presidente da República. Não havia ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. A educação. A Constituição de 37 é tida como um momento de retrocesso para o que tange a educação. Não há previsão de gasto público mínimo com a educação. A gratuidade do ensino para a população estava restrita ao ensino primário, e a gente percebe que havia uma prevalência do direito privado sobre uma prevalência do ensino privado, sobre o ensino público. Aos pobres, o governo tinha como visão as escolas profissionalizantes. Era isso o nosso tema sobre a Constituição de 34 e 37. Obrigado. Do grupo Cagaita, nós iremos falar sobre as Constituições de 46 e 67. Nosso grupo é formado por mim, João Augusto, Ana Paula, que vai apresentar sobre a Constituição de 67, o Tiago Alves, a Andréia, o Maurício, a Tarsila e a Brenda. Eu darei início falando sobre a Constituição de 46, que aconteceu num momento muito importante da nossa história, né, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra acabou em 45, a Constituição veio justamente devido a todo esse acontecimento da Segunda Guerra, né, a queda do nazismo, a queda do fascismo. Então, com isso, muitos países começaram a fazer as suas constituições, né? E aqui no Brasil também. O Getúlio Vargas elaborou a Lei Constitucional número 9, no dia 28 de fevereiro de 45, com o propósito de convocar as eleições para redemocratizar o país. É importante a gente falar sobre o papel do Brasil na Segunda Guerra, né, que inicialmente se mostrou neutro, mas depois ele lutou a favor do bloco dos aliados, né? E isso gerou uma contradição muito grande, porque o Brasil era uma ditadura, o Brasil vivia sob um regime totalitário. Então isso foi uma contradição muito grande. Então gerou várias manifestações aí
espalhadas pelo Brasil, como o Manifesto dos Mineiros, em 1943, que pedia justamente isso. Então, o Getúlio elaborou essa lei constitucional, o projeto ele foi apresentado no dia 27 de maio, a redação foi publicada em 17 de setembro e aprovada no dia seguinte, que é a data da Constituição. A Assembleia Constituinte, as eleições aconteceu no dia 2 de dezembro, né, de 45, e essa Assembleia foi instalada em 46, né? Como nós sabemos, o Getúlio ele foi depois deposto pelo alto comando do Exército. Então, a Constituição de 46, ela foi uma Constituição que tinha realmente essas características de restabelecer valores, princípios primários do Estado de Direito. Foi uma Constituição que veio justamente para resgatar valores que foram suprimidos, principalmente em constituições anteriores, como, por exemplo, a de 37, né? Já na época ali do Estado Novo, né? da Era Vargas. Então, foi uma Constituição que veio justamente para isso. Então, ela se inspirou muito na Constituição de 1891, na Constituição de 34. Era uma Constituição que tinha algumas características interessantes, como, por exemplo, ela deixava clara em seu texto a separação dos poderes, a autonomia dada para estados e municípios, uma Constituição que veio justamente para resgatar esse princípio democrático, né, que foi suprimido. É interessante também que na elaboração desse texto da Constituição de 46, foi a primeira vez em que teve uma bancada comunista lá no Congresso, né, sendo que depois, alguns meses depois, o presidente que foi eleito, o Eurico Gaspar Dutra, ele colocou, né, os comunistas na ilegalidade. Mas durante o processo de fazer, né, a Constituição, teve essa participação de várias frentes políticas, né? Mais adiante a gente colocou um quadro que fala muito sobre o texto mesmo da Constituição. Vocês podem ver aí, do lado esquerdo, foi uma Constituição que restabeleceu direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, aboliu a pena de morte em casos, né, salvo em casos de guerra declarada. Foi uma Constituição que manteve claramente o presidencialismo, né? E, assim, de fato, não apenas no texto, manteve a tripartição dos poderes, como eu já falei, a separação dos poderes. Foi uma Constituição também que contou com o ressurgimento do Senado Federal, né? Ela possuía também um procedimento bem mais rigoroso, assim, de alteração. Era uma Constituição muito rígida nesse quesito, a questão do presidencialismo também. Houve, de fato, uma reaproximação do Estado com a Igreja. O Brasil continuou sendo um Estado laico, é bom frisar isso, mas algumas ideias da Igreja voltou a ter uma conexão maior com o Estado. Então, foi uma Constituição justamente nisso, né? No pós-guerra, vários países querendo fazer as suas constituições logo depois da Segunda Guerra, enfim, diante de tudo que aconteceu. E essa Constituição aqui no Brasil teve essas características. Mas tudo isso foi se perdendo, principalmente a partir de 64. A Constituição de 46, é bom a gente falar, ela sofreu várias tentativas de golpe, né? Foi uma Constituição que sofreu várias tentativas de golpe e isso se intensificou, como nós sabemos, a partir do golpe de 64. Quando aqueles atos institucionais começaram a desfigurar tudo isso que vocês estão vendo, que eu citei brevemente, tudo isso foi se perdendo com o passar do tempo, através desses atos institucionais. Então, toda essa característica, toda essa linha democrática dela foi sendo desfeita, né, até chegarmos em 1967, com a Constituição já do regime militar. Então, foi uma Constituição que teve essas características. Okay. Meu nome é Ana Paula e eu vou falar um pouco sobre a Constituição de 1967. Então, a Constituição de 67 ela foi a 6ª Carta Magna do Brasil e a 5ª da República. O Brasil, desde a sua independência, que ocorreu em 1822, apresentou muitos problemas no terreno da política. Os militares se uniram, então, para derrubar o presidente João Goulart, que era acusado de querer implantar o comunismo no Brasil. Então, o presidente foi deposto em 1º de abril de 1964
dando início à ditadura militar, que só terminaria em 1885. O regime autoritário civil-militar implantado no Brasil validou as suas ações políticas por meio do texto da Constituição de 67. Ao contrário de algumas ditaduras, o regime militar brasileiro ele quis passar uma aparência de normalidade, e o Congresso Nacional ele foi mantido aberto por 2 anos. O golpe tentou manter uma fachada democrática, enquanto facções militares disputavam o poder. Se a Constituição de 1937 foi a face legal do Estado Novo, a de 67 foi a face do regime militar. E foi elaborada, entrou em vigor em 15 de março de 67. Os atos institucionais, que eram decretos com poder de Constituição, foram utilizados pelos militares para darem validação às violências e ilegalidades cometidas durante o período da ditadura militar. E a Carta de 67 escondia o seu caráter apenas formal. Ele tinha força de lei inferior a esses atos institucionais e era regida de modo vago o bastante para permitir que qualquer desmando dos governantes. Os atos institucionais 1 e 2, eles modificaram as regras para as futuras eleições e concederam às Forças Armadas a prerrogativa de suspender os direitos políticos, passar mandatos legislativos, além de demitir servidores públicos acusados de improbidade administrativa. Esses atos também deram pleno poder ao Poder Executivo quanto à execução de decretos e normas editadas, impedindo ações judiciais a respeito deles. Estabeleceu também o bipartidarismo. Em seguida, o Ato Institucional 3 estabeleceu eleições indiretas para os governadores do Estado e dos Estados da União, visando dificultar a chegada dos candidatos da oposição ao poder. E o Ato Institucional 4 foi de grande importância, pois ele convocou o Congresso para votar a Constituição de 67, que institucionalizou a ditadura no Brasil. Com a chegada do Costa e Silva ao poder, o aumento da repressão orquestrada pela linha dura de movimentos de oposição cresceram e entraram em evidência alguns grupos de resistência, de guerrilha urbana, como o MR8 e a ALN. E, a fim de perseguir e punir esses grupos, foi editado o Ato Institucional 5, que suspendeu o direito do habeas corpus e permitiu ao presidente da República decretar estado de sítio e praticar intervenção nos estados sem limites constitucionais. Ou seja, mais uma vez provando que a Constituição era apenas uma capa, era simplesmente algo formal ali, institucional, feito, porém não era botado em prática. O que comandava realmente, o que regia realmente o país, eram os atos institucionais. A partir desse momento, o Brasil passou a viver os anos de chumbo, que se estenderam no final do governo Costa e Silva e durou por todo o governo do Emílio Médici. Ao todo foram emitidos 17 atos institucionais, entre 64 e 69, e foram usados para ampliar os poderes do Executivo, para praticar desapropriações, confiscos, banimento do território nacional e envio para a reserva de militares os acusados de tentar contra as Forças Armadas. A Constituição de 67, ela autoproclamou-se promulgada. O Congresso que a votou recebeu poderes constituintes do movimento militar de 64. Mas, na realidade, ela não foi promulgada. É juridicamente inaceitável que a força militar se substitua do povo, delegando, em nome do povo, poderes constituintes ao Congresso. Porém, ela não foi outorgada por ato simples, porque ela foi submetida ao Congresso existente. Esse Congresso apresentava-se bastante deformado naquela oportunidade, porque os grandes líderes tinham sido excluídos da vida pública pelo ato de 64. Então, a Constituição foi votada sem a participação deles. E o clima não vigorava em liberdade, o que era indispensável à reunião de uma Assembleia Constituinte. Assim, nós podemos dizer que a Constituição de 67 ela foi semi-outorgada. Os principais pontos da Constituição de 67 eram: o presidente era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral em sessão pública para um mandato de 4 anos. Estabelecia o bipartidarismo. Tinha a cassação e suspensão dos direitos políticos pelo Poder Executivo. Determinava eleições indiretas para governadores e prefeitos.
instituía a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, ou seja, qualquer um que oferecia alguma resistência ao governo ditatorial. Restringia o direito de greve, aumentava a justiça militar, a suspensão do habeas corpus, fechamento do Congresso por parte do Poder Executivo, a censura prévia dos meios de comunicação, intervenção militar em estados e municípios e a suspensão dos direitos civis e políticos dos cidadãos que cometiam crimes contra a segurança nacional. A Constituição de 67 foi revogada quando o governo militar terminou. Então é isso, gente. Esse foi o nosso trabalho. Espero ter ficado claro para todo mundo. E é isso aí. Fiquem com Deus. E até. Boa noite a todos, todas e todos. Estamos aqui reunidos, somos do curso de Direito, disciplina de Direito Constitucional 1, da Universidade Estadual do Tocantins, Campus Paraíso. Nosso tema é sobre Constituição Federal de 1988. O grupo é composto por mim, Tássio, pela Ruth, o Amitai, a Marta, o Adriel, a Rafaela e a Ítala. Agora eu vou passar a palavra para a Ruth para fazer as devidas explicações. Boa noite, pessoal. A gente vai falar sobre a Constituição Federal de 88 e para a gente entender um pouco, a gente passa aí por um período de expansão do autoritarismo. Tássio, você pode apresentar? Isso já, sim. Só um momento. Tá, a gente passa aí por um período de 1964 a 1974, por um período de autoritarismo, e aí depois, em 1974, no governo Ernesto Geisel, começa uma abertura política, Só um momento. Ernesto Geisel começa uma abertura política, né, onde se vê que há uma insatisfação com relação a ditadura, e aí, em 1985, ocorre eleições indiretas, e a candidatura de Tancredo, ele acaba por ser eleito. Aí vem a doença de Tancredo, e Sarney toma posse como presidente da República. Então, nesse governo de Sarney, 559 deputados e senadores são eleitos e formam a Assembleia Constituinte, que elaborou a nova Constituição de 88. Ela é apelidada de cidadã, conhecida como Constituição Cidadã, e que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro até hoje. Ela se caracteriza por ser amplamente democrática e liberal, no sentido de garantir direitos aos cidadãos, e é considerada por muitos como uma peça fundamental para a consolidação do Estado democrático, de direito no país, bem como de noção de cidadania ainda tão frágil para a população brasileira. Então, ela se destaca aí como uma Constituição que traz direitos e garantias individuais como fundamento e objetivos da República Federativa do Brasil. Pode passar o slide. Aí a gente vai ter aí os direitos sociais. A gente vê aí no artigo 6º da Constituição Federal uma série de direitos sociais. Entre eles estão o direito à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Então, a gente tem aí no direito do trabalho, a gente tem aí 13º salário, FGTS, seguro-desemprego, vale transporte, abono salarial, adicional noturno, todos esses
esses benefícios que vão garantir esse direito ao trabalho. A gente também tem um lazer, que é reconhecido como um direito social, e a gente tem aí garantido como um dia remunerado ao descanso e lazer, férias remuneradas após um período de 12 meses, com direito até 30 dias de férias. A gente também tem a educação aí, que ocupa um lugar de destaque no rol dos direitos humanos, por ser essencial e indispensável para o exercício da cidadania, assim como a segurança, que é uma das garantias do exercício pleno dos outros direitos sociais. A saúde, que também é um direito humano e passou a ser um direito social de todo indivíduo, seja qualquer que for a sua condição social ou econômica. A proteção da maternidade, que é também uma preocupação, a gente tem aí a assistência médica e sanitária, o salário maternidade, a licença maternidade durante 120 dias, o direito à previdência social, que visa valorizar a vida das pessoas que atingiram determinada idade ou que por algum motivo tornaram-se incapazes de trabalhar ou de sustentar a sua família. A gente tem aí adições, benefícios. A gente também tem a assistência social, que está ligada ao princípio da solidariedade, fazendo com que mesmo aqueles que não estão em condições de sustentar-se de forma plena, tenham condições dignas de viver em sociedade. Então, a gente pode falar aí no contexto social, a Seguridade Social, que está no artigo 194 da Constituição, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência, à assistência social. Depois a gente tem aí no artigo 203, a assistência social que será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, com o objetivo de proteção à família, o amparo à criança e ao adolescente, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso. A gente também tem aí no artigo 220 a comunicação social, que diz a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Então, a gente tem aí esse direito à manifestação de pensamento. Nós temos aí no artigo 226, relacionado à família, à criança, ao adolescente e ao idoso, que inclui também o reconhecimento da união estável entre homem e mulher, hoje com um princípio abarcando ainda mais outros rolos, como a união homoafetiva. A gente tem a questão do índio, no artigo 231, que reconhece essa organização social, os costumes, as línguas, as crenças, o território deles. Também temos a questão racial, que é outra questão social, que está na Carta Magna, no artigo 5, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor ou credo. Também tem outra questão social, que é a igualdade de gênero, que está no artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, a gente vê aí um rol de direitos, principalmente sociais. Então, temos os direitos e garantias conquistados. O direito a trabalho, né, que vem nessa Constituição de 88, com vários benefícios, o emprego protegido, seguro-desemprego, férias anuais remuneradas, entre outros. O direito à moradia, que também foi elevado à condição de direito social por meio da emenda constitucional número 26. O direito à cultura, né, é assegurado pelo texto constitucional no artigo 215, que garante o exercício e acesso às fontes da cultura nacional, incentivando de forma adequada a valorização e a difusão de manifestações culturais. Então, a gente vê aí um direito à cultura também sendo garantido.
O direito ao meio ambiente, com destaque para o artigo 225, onde todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Então, a gente teve vários direitos e garantias nessa Constituição de 88. Com relação aos direitos, na Constituição eles não foram desrespeitados, mas a gente pode citar que na efetividade, muitas vezes esses direitos, eles não são cumpridos. Por exemplo, a gente vê um caso aí de desemprego no país, um alto índice de desemprego que compromete o direito ao trabalho, um baixo investimento na educação, na saúde, a gente vê aí uma crise, principalmente nesse período de pandemia, com relação à garantia da saúde, né, porque devido a um baixo investimento, a gente não tem esse acesso a todos. A gente tem também a questão da homofobia, né, se todos são iguais, então é preciso respeitar essas opções também de cada um, essas escolhas, e muitas vezes ele é desrespeitado, a gente vê um alto índice de violência com relação aos homossexuais, com relação às mulheres também. A gente vê que as mulheres, às vezes, no mesmo cargo de um homem, ainda recebem pouco. Pode passar para o próximo slide, por favor. A gente vê aí também, com relação ao meio ambiente, um alto índice de desmatamento, de queimadas, e a pouca fiscalização ambiental, que também compromete esse direito. Então, a gente pode citar esses e tantos outros que, na sua efetividade, acabam sendo desrespeitados. Eu vou passar agora a palavra para o Adriel, que vai falar sobre a esfera econômica e política. Boa noite a todos. Bom, vou falar um pouco sobre o contexto econômico da Constituição de 1988 e alguns princípios consagrados nessa Constituição. Bom, a Constituição de 1988 dispôs sobre a ordem econômica, fundando-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Quando se fala em valorização do trabalho humano e livre iniciativa, podemos perceber que a Constituição deixou claro sua intenção de tornar o Brasil um país capitalista. Bom, essa Constituição visou estruturar o sistema econômico brasileiro de forma descentralizada, onde o Estado já não teria todo o poder. Ela buscou suprimir o caráter intervencionista do Estado, consagrando alguns princípios, como o princípio da propriedade privada, que é uma característica essencial de um país capitalista. Sobre o princípio da livre concorrência. Bom, houve um esforço nessa Constituição de incentivar a presença contínua e em massa de empresas particulares, da iniciativa privada. E essas empresas poderiam concorrer entre si. Foi instituído que poderia haver livre concorrência entre elas sem intervenção do Estado. O Estado não iria poder mais favorecer uma empresa. Segundo esse princípio, empresas que atuam na atividade econômica têm o direito de competir entre si, visando alcançar um lugar no mercado sem que haja intervenção do Estado, perdão. É um princípio claramente capitalista. Sobre a livre iniciativa, o princípio da livre iniciativa. Esse fundamento tem a finalidade de oferecer ao homem o direito de exercer sua atividade econômica laborativa. Ou seja, através desse princípio,
consagrou-se o direito de eu poder criar o meu negócio, de poder abrir minha empresa, sem uma necessidade de uma autorização prévia do Estado, como era anteriormente. Então, houve essa independência econômica do cidadão de poder ter iniciativa econômica de criar sua própria empresa, de laborar com aquilo que ele desejasse. Outro princípio foi o princípio da valorização do trabalho humano. De que forma esse princípio aparece na Constituição? Esse princípio foi consagrado ao assegurar ao empregado, ao trabalhador, um salário mínimo de benefício mensal, que nós conhecemos como o salário mínimo, não é? Também um benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e de sua família. Então, nós percebemos que o trabalhador ganhou uma certa segurança. O princípio da soberania nacional. Esse também é um princípio que surgiu nessa Constituição e é um dos principais fundamentos da República, imprescindível como fundamento da República Federativa do Brasil. É um requisito essencial para a Constituição do Estado brasileiro. O princípio da propriedade privada. Bom, se eu tenho o direito à livre iniciativa, não teria sentido eu ter esse direito de abrir o meu próprio negócio se eu não tivesse garantido o direito de que aquele negócio que eu produzi não seria tomado pelo Estado. O princípio da propriedade privada me garantiu essa segurança. O Estado, a partir dessa Constituição, não tinha mais poderes de interferir sem justos motivos no que se pode afirmar que seja a mola mestra da atividade econômica do país, que é a propriedade privada. Gostaria de frisar que o Estado não pode interferir sem justos motivos. O que seriam esses justos motivos, não é? Mas mais para frente nós vamos ver que, em algumas situações, o Estado ainda pode interferir. O princípio da função social da propriedade. Então, através desse princípio, foi caracterizado que existe uma restrição ao princípio da propriedade privada. A propriedade privada tem que exercer sua função social. Se ela deixar de exercer sua função social, então o Estado pode intervir. O princípio da função social da propriedade permite a intervenção do Estado sobre a propriedade que deixe de cumprir sua função social. O proprietário tem o direito de uso e gozo de suas propriedades, mas, em contrapartida, essa propriedade deve cumprir sua função social estabelecida pela lei. Ou seja, esse princípio visa o bem-estar da coletividade. O próximo princípio seria o princípio de defesa do consumidor, que não existia em constituições anteriores. Esse princípio, que é muito importante atualmente, assegurou que nas relações de consumo, a atividade econômica deveria proteger a parte mais frágil do negócio, que no caso é o consumidor, da voracidade do sistema do mercado financeiro. A partir daí surgiria o Código do Consumidor que existe atualmente, não é? Por último, temos o princípio do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. Percebam que havia uma necessidade de estimular que as pessoas investissem em empresas. Nós tínhamos, até então,
uma grande quantidade de empresas públicas, não é? E era necessária essa transição do público para o privado. Então, precisávamos de meios de estimular o surgimento de empresas privadas. Então, havia o princípio, na Constituição de 88, surgiu o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Essas empresas que estavam surgindo. Esse foi um estímulo que, em sua redação inicial desse princípio, dizia o seguinte: o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Depois, esse princípio foi alterado pela emenda constitucional número 6, que resolveu entender benefício do tratamento diferenciado para as micro, pequenas empresas, desde que constituídas sob os princípios da legislação brasileira e que mantém sua sede e administração no país. Bom, esses foram os principais princípios econômicos, do contexto econômico, e em seguida a colega Ruth vai falar um pouco sobre o contexto social. Obrigado. Eu já tinha falado do contexto social, né? Então, você falou do político, Adriel? É verdade, Ruth. Eu estou seguindo aqui a ordem. Bom, então eu vou falar um pouco do contexto político. No contexto político, o cidadão ganhou alguns direitos, não é? Que até então não tínhamos. O principal direito político, e o mais exercido também por todos, é o direito de votar e ser votado. Até então, antes da Constituição, que vivíamos uma ditadura, não haviam eleições diretas. Eu não votava, pois a partir da Constituição de 88, o cidadão ganhou o direito de votar e de ser votado. Ganhou poderes políticos, não é? A partir daí, você poderia se filiar a um partido político, se candidatar a um cargo e também poderia escolher os seus governantes. Bom, a participação política da população brasileira não se limitou ao voto. Foram criados outros mecanismos de participação da população na política também. Esses mecanismos pelos quais a população poderia exercer sua soberania foram o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é a consulta inicial ao cidadão sobre como o poder legislativo deve agir em relação a um determinado assunto. E foi regulamentado mais tarde pela Lei número 9.709 de 98, que já deu bons frutos legais, já houveram leis criadas através de plebiscito, não é? Bom, se o significado de democracia é o governo do povo, sem a garantia de participação da população não existe democracia de fato, correto? Então, sem que a sociedade organizada participasse das questões estatais, havia sempre um risco de que regimes autoritários surgissem e ocorressem retrocessos nos direitos conquistados. Então, daí a importância do surgimento desses 3 mecanismos de participação popular, além do mecanismo do voto. Bom, isso é tudo. Gostaria de concluir. Bem, então, a gente percebe que depois dessa abordagem, a Constituição de 88, que é a 7ª na posição de constituições que o Brasil teve, houve essa abordagem sobre os direitos sociais e individuais,
que foram abordados. A gente percebe que também que no fator político, o direito de iniciativa popular, a gente tem como ideia o plebiscito, no qual votou para o desarmamento, né? Isso foi uma iniciativa popular e que trouxe resultados até hoje, que a gente percebe sobre a questão do porte de arma e posse. Então, sem mais para o momento.